O Centro Espírita Emmanuel apresenta o estudo continuado da doutrina espírita. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos ao estudo continuado da doutrina espírita. Convido a todos a fecharem os olhos. Fechem os olhos. Nesse momento, respire profundamente. Solta o ar devagar e respire novamente. Vamos ativar os chakras para restabelecer a sintonia vibratória com os espíritos benfeitores, estudiosos da casa do Centro Espírita Emmanuel, para nos auxiliar no estudo e no aprendizado, pois estamos aqui nos dedicando a aprender. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Oi pessoal, boa noite. Estamos começando mais um dia de estudos continuados da doutrina espírita. Somos da célula Lírio da Paz, com o livro O que é o Espiritismo. Na aula passada, nós trouxemos uma curiosidade, que é sobre um desenho que aparece logo no início dos livros da doutrina. Então, na aula passada, nós colocamos qual é o significado, né? Qual é o que ele significa, e hoje nós iremos repetir, tá bom? Para quem não acompanhou, para quem não chegou a ver o desenho, para conseguir ver a imagem hoje. Bom, pessoal, então, essa imagem que aparece, né, nas obras tem sim um significado, tá? Ela não foi colocada ali à toa, né? Então, quando o Allan Kardec estava ali nas suas pesquisas, nos seus estudos iniciais da revelação espírita, prestes a lançar o Livro dos Espíritos, ele recebe uma comunicação mediúnica, né, através de um médium. Não se tem autoria, não tem o nome do médium, mas foi assinado por várias entidades espirituais essa comunicação, né? Então, vários espíritos se manifestaram aí. E no ínterim da comunicação, né? Então, um trecho dessa conversa, eu vou ler para vocês, tá bom? Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. O galho da videira, né? Então aí já não é mais a parte dos espíritos, tá, gente? Aqui é uma explicação que eu coloquei, que eu vou ler para vocês também, tá? O galho da videira, que dá sustentação aos frutos, seria o nosso corpo, né? A nossa forma física, é que nos dá o envoltório físico, né? E é o que possibilita a manifestação do espírito no nosso mundo carnal material. O licor da uva, né, o líquido que contém o sabor, significa o espírito, pois é a própria essência do ser, a consciência, o indivíduo. O bago, que seria a uva, essa parte mais carnosa, né, é a representação da alma, o espírito encarnado, da ligação entre espírito e o organismo físico, né, intermediada pelo perispírito. Então tá aí a explicação. Quando você abrir o seu livro agora da doutrina, e não é em um só não, você vai encontrar esse desenho, e agora você sabe que ele tem um significado.
Outra coisa que nós gostaríamos de falar para vocês é que todos nós aqui somos iguais. Não é porque nós estamos aqui desse lado, né, apresentando, gravando vídeo, gravando áudio, que nós somos melhores ou que nós sabemos mais que vocês. Não, muito pelo contrário, né? Esses estudos que nós estamos fazendo, eles servem para todos nós, né? Todos nós estamos juntos nessa caminhada da aprendizagem, né? De nos aprofundarmos nas obras da doutrina, de nos melhorarmos, né? Termos essa conduta de estudo, de orientações, mas nós caminhamos juntos, tá bom? Bom, então, na aula passada, no nosso livro, O que é o Espiritismo, nós estamos na primeira parte do livro, aonde nós vimos que nós temos 3 diálogos, né? Logo que Allan Kardec começou aí a trabalhar na codificação. E nesse primeiro diálogo é uma conversa que aconteceu entre o Allan Kardec e uma pessoa que no livro ele é chamado ali de o crítico, tá? Nós paramos na aula passada, na parte em que o crítico fala para Allan Kardec que ele estava prestes a lançar um livro que iria causar oposição ao espiritismo. E aí nós vimos que na aula passada, no livro, na obra, Allan Kardec rebate aquele argumento, né, dessa pessoa, falando que, olha, lança o livro, não tem problema nenhum, você lança, porque isso vai ser bom, né, vai causar uma divulgação da doutrina, porque quando a gente critica alguma coisa, esse tipo de assunto, ainda mais o espiritismo, vai alcançar pessoas que às vezes nem tinham ouvido falar de espiritismo. Né? Então, vá em frente e lance o seu livro, né? Então, aí hoje, partindo daí, nós começamos então a aula, né, propriamente dita do dia de hoje, dessa quinta-feira. Bom, o visitante então fala para Allan Kardec assim, olha, para a gente evitar toda essa confusão entre nós, toda essa confusão de eu lançar um livro contra a doutrina, poxa, me deixa eu assistir algumas experiências que vocês fazem, porque naquela época, né, veja bem, quantas experiências mediúnicas aconteciam justamente para que houvesse a credibilidade do que estava sendo falado pelos espíritos. E aí Allan Kardec fala assim para esse homem que a gente chama às vezes de visitante, às vezes nós chamamos ele de crítico, tá? Quando a gente prepara as nossas aulas aqui, né, os nossos estudos, me perdoem. Ele fala assim, olha, para que você conheça o espiritismo com conhecimento de causa, algumas experiências que você vem assistir não vai fazer diferença, né? Não é através de ficar ali como telespectador ali assistindo a experiências que vai fazer com que você conheça de fato o que é o espiritismo, né? Então ele fala para ele, olha, é necessário você estudar profundamente os princípios do espiritismo, a base do espiritismo, caso contrário, você jamais irá conhecê-lo. E aí ele dá continuidade e fala assim, né? Que a crítica poderia ser aproveitada ou não, pois que criticar um livro não significa condená-lo, e que para fazer críticas a respeito de qualquer coisa, seria preciso fazer críticas sem ideias preconcebidas, né? Então, sem já ter algo em mente ali, né? Você vai criticar, mas você tem que se despir dos seus achismos, né? Primeiro você conhece, você estuda, se aprofunda para depois você criticar. Porém, se antes mesmo de abrir um livro já o tivesse condenado, que essa avaliação seria totalmente imparcial. E aí a gente chega no momento do diálogo deles, que eu acho que eu enxerguei aqui situações de hoje em dia, né? Quando ele fala assim, Allan Kardec fala para ele, olha, críticas, né, vem acontecendo com a maioria das pessoas que estão falando do espiritismo, né, que já haviam formado opinião a respeito, mas sem conhecer realmente o espiritismo. Então isso a gente traz para o nosso dia de hoje, a gente faz um paralelo, né, porque quantas pessoas que nós conhecemos no nosso círculo e que criticam o espiritismo, já têm as suas ideias pré-concebidas, mas de fato não conhecem, nunca estudaram, nunca foram a fundo para realmente conhecer o que é o espiritismo, né? Que é justamente o nome dessa obra que nós estamos aqui trabalhando, né? Que nós estamos aqui estudando e tentando entender.
eu acho importante nós fazermos sempre esse paralelo com a obra que foi escrita em 1800, se eu me lembro, né, 1859, só se eu estiver enganada, me corrijam, por favor, e com os dias atuais, né? Porque muitas coisas ainda acontecem. Quantos anos, né, já se passaram? E algumas situações, algumas falas de algumas pessoas, elas ainda acontecem. E aí nesse livro, então, a gente tem como é que a gente deve tratar esse tipo de conversa, né? Bom, e aí voltando então aqui à obra, né, Allan Kardec fala assim para ele: olha, as pessoas que se aprofundaram no assunto espiritismo, que estudaram a fundo, seriamente, né? Em sua maioria, aquelas pessoas que eram críticas, que eram opositoras, mas que se abriram, que realmente estudaram com seriedade, né, com profundidade, mudaram de assunto, né? Pois descobriram que se tratava de algo diferente do que eles acreditavam. Então nós temos às vezes as nossas ideias pré-concebidas sobre o assunto, o nosso famoso achismo, né? Eu acho que é isso. Eu ouvi dizer, alguém me falou que é aquilo. Então são ideias pré-concebidas, mas de fato nós iremos conhecer, no caso aqui, isso vale para tudo na vida, né, gente? Não é só sobre o espiritismo, mas trazendo para o nosso assunto, para os nossos estudos, com relação ao espiritismo, nós só iremos saber o que é de fato o espiritismo se nós estudarmos, se nós estivermos fazendo o que exatamente todos nós aqui estamos nos propondo a fazer. Nós, enquanto estamos aqui com vocês, porque estamos aprendendo, e vocês enquanto estão desse outro lado, assistindo e tentando se aprofundar e entender o que de fato, com profundidade, com seriedade, o que é então o espiritismo. E aí o visitante fala assim para Kardec: olha, você acha que é possível um jornalista ler todos os livros, estudar todos os livros que tiver de acesso, né? Principalmente sobre assuntos novos, novas teorias, né? Você acha que é possível todo mundo ler tudo, todas as obras sobre o assunto, principalmente com relação ao espiritismo? No que Allan Kardec responde para ele: olha, primeiro, se você já tem a sua opinião formada sobre o assunto, eu não tenho nada a te responder, eu não tenho nada a dizer, né? E falou para ele assim: olha, se você não tem tempo de estudar, se você não tem tempo de ler, de se aprofundar com seriedade sobre o assunto espiritismo, então nem fale a respeito sobre o assunto, né? Pois que é melhor que você faça uma coisa bem feita, quer dizer, faça o que você faz bem feito, do que tentar fazer muitas outras coisas mal feitas, né? E aí fica mais uma lição para nós, né? Que a gente traz para o paralelo do nosso dia a dia, né? Vai estudar? Quer se aprimorar? Então, entra de cabeça, estuda, procura as obras, vai entender sobre aquilo, né? Se você já tem a sua opinião formada, ok, né? Quem somos nós ou quem é alguém para tentar contrariar a sua opinião que já está formada sobre o assunto espiritismo? Ninguém, né? Cada um tem o direito de ter a sua própria opinião, né? Mas só vem então a falar do assunto, a criticar, se você tiver um estudo profundo sobre o assunto, com seriedade. Aí sim, aí com certeza esse é o caminho, né? Então a gente deixa essa mensagem para vocês aí para finalizar nossa aula de hoje. Estudem, acompanhem o curso. Nós estamos caminhando junto com vocês. Nós estamos aqui para aprender também. Aprendemos juntos. Aprendemos uns com os outros. Nós só estamos aqui como intérpretes, se esse possa ser a palavra a ser usada, né? Tem tantas outras que nós poderíamos usar do nosso vocabulário aí. Mas vamos nos aprofundar, né? Vamos seguir ali o que Allan Kardec falou há anos, né? Sobre essa questão da importância do estudo, da profundidade no assunto, da seriedade, antes de nós darmos a nossa opinião, antes de nós criticarmos, né? Seja o espiritismo, ou seja qualquer um outro assunto que venha surgir na nossa vida, tá bom?
Como na aula passada, falamos muito de Deus. Nossa célula Lírio da Paz trouxe uma música para acalentar nossos corações e nos conectar com Ele. O nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus, de autoria de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Livro dos Espíritos. Provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta. Num aforismo. Aforismo é máxima ou sentença que em poucas palavras explicita regra ou princípio de alcance moral,
ditado. Então vamos à resposta. Num aforismo que se aplica às suas ciências, não existe efeito sem causa. Procure-se a causa de tudo o que não é obra do homem e a razão lhe responderá. Ciência, efeito do plano espiritual. Causas, efeito do plano corporal. Diante da resposta dada, vou dar um exemplo. Que Deus existe. A psicografia, a base das obras de Kardec. Ótima reflexão para todos. Ótimo estudo a todos. Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez ao nosso estudo continuado sobre o Livro dos Espíritos, temos aqui a quinta questão. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo sobre a existência de Deus? Então os Espíritos respondem que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento intuitivo se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Desta forma, a intuição é uma causa e ela trará um efeito. Concluo, pois, o sentimento intuitivo é nato. Ele é o espírito que reencarna e, por sua vez, continua a ligação com o plano espiritual. E nós, em nossa pequenice, nos preocupamos sempre no momento do efeito e pouco do que causou esse efeito. Busquemos em intuição as causas, o porquê de tais efeitos. Exemplo, um músico clássico, ele já nasce com esse dom, né? Seria a sua missão, a causa. Escrever lindas partituras que elevam a nossa alma é o efeito, eleva a nossa alma. Que belo efeito, esse é um belo efeito. Outro exemplo que eu posso lhes dar. Resolvo de última hora não ir a um compromisso que já estava assumido. Sair para algum lugar. Nesse momento, a minha intuição me diz, não vá. E eu, atenta, observo e digo, não vou. Pense em quanto eu fui livre de algum aborrecimento, de algum acontecimento que poderia me trazer um problema qualquer, às vezes até grave. As intuições, elas não falham. Nós é que as deixamos passar. Pois tudo tem uma causa sempre. E essas causas nunca ficarão sem efeito. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Antes de prosseguir com nossos estudos, convém salientar que a técnica empregada por Kardec para compilar a codificação segue o método de perguntas e respostas, o mesmo empregado pelo filósofo Sócrates, conhecido por maiêutica, que consiste em ajudar a gerar os pensamentos do interlocutor, isto é, a arte de partejar ideias, fazer a pessoa descobrir a verdade por si mesma, ou seja,
construir o seu conhecimento. Vamos à questão 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Os espíritos respondem que se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Essa questão dá continuidade e ao desdobramento das duas anteriores, onde os espíritos explicam que o sentimento íntimo da existência de Deus não é fruto da instrução e do ensino. E para demonstrar esta assertiva, apresentam um argumento incontestável, lembrando que pessoas que não teriam contato com a civilização ou centros urbanos, mesmo sem nunca terem frequentado uma escola, também nutrem o mesmo sentimento da existência de um ser superior, o que confirma a presença anterior de que a crença na existência de um ser superior é inata no ser humano. Gostaria de convidar a todos à belíssima iniciativa do Grupo de Cura, onde está proporcionando novamente a edição da Pizza Solidária, ou melhor, a terceira edição da Pizza Solidária. Será dia 17 de abril. Caridade é amor em movimento. Esperamos por você. Reservas via WhatsApp 15 98831 9829. Preço R$ 25,00 cada pizza. Sabores: marguerita ou calabresa. A borda da pizza será recheada de esperança, fé, paz, amor e caridade para nossos corações. Participe você também da terceira Pizza Solidária. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso tempo nos encontrávamos aqui cheios de encarnados e desencarnados. E o momento que estamos passando por essa pandemia, mas estamos aqui resolvendo com o site do Centro Espírita Emmanuel virtual para termos a nossa proximidade. Mas precisamos da ajuda de vocês. Como sempre fazemos aqui toda quarta-feira, de pedir a colaboração, de pedir ajuda, através dessa ferramenta magnífica para nos aproximar. Virtualmente, eu peço a todos, temos os dados aqui. E para você que já tem o Pix, para facilitar, do Centro Espírita Emmanuel, e desta forma vai agilizar a sua ajuda e a sua colaboração no site do Centro Espírita Emmanuel, para que vocês possam continuar colaborando, para podermos manter o Centro Espírita Emmanuel virtual nesse momento, com a janela aberta. Conto com a atenção, com o amor, com a colaboração de todos. Que assim seja. Olá, seja muito bem-vindo ao estudo do Livro dos Médiuns. Darei uma prévia para vocês do capítulo de hoje, que é o capítulo número 2 deste livro, e o tema é o maravilhoso e o sobrenatural. Kardec nos traz algo que nos esclarece, trazendo o Espiritismo de forma não mística, não fantasiosa e nem como algo mágico. Kardec tirou todo o lado fantástico, miraculoso, incrível dessa doutrina. Kardec explica que as faculdades mediúnicas não são nada de sobrenaturais, e sim muito naturais. Mas antes da gente entrar nesse assunto de maravilhoso e sobrenatural, vamos compreender o que significa cada palavra. No nosso dicionário português, a palavra maravilhoso significa que provoca grande admiração, deslumbramento, fascínio espetacular, que prima pela excelência, primoroso,
Perfeito. Sobrenatural, que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural, que não é conhecido senão pela fé. A comunicabilidade entre encarnados e espíritos não tem nada de sobrenatural, e sim de muito natural. A comunicação entre os dois mundos é muito natural e existe há muito tempo. Portanto, ela faz parte das leis naturais. As pessoas que tinham esses dons, essas faculdades mediúnicas de ouvir, escrever, ver, conversar com os espíritos, elas eram taxadas como bruxos, magos e feiticeiros. E naquela época, essas manifestações mediúnicas eram consideradas sobrenaturais. E por que era considerado sobrenatural? Ora, porque fugia do natural, do comum. Na verdade, não é nada de sobrenatural, como já disse, é muito natural, faz parte da nossa natureza humana. Então, não há nada de sobrenatural acontecendo quando alguém, por intermédio de um espírito, escreve uma carta, dá um passe em alguém. Isso não tem nada de sobrenatural. É somente a faculdade divina se fazendo naturalmente trabalhar e cumprir suas tarefas. Os espíritos passaram a utilizar pessoas com dons sensíveis e essas faculdades para poder se comunicar. Os espíritos sempre viram isso como algo natural. Para nós, os encarnados, sempre nos surpreendeu, sempre nos foi maravilhoso. Portanto, sempre na nossa ignorância, achamos que tudo isso era sobrenatural. Mas e Jesus? O que será que ele falava sobre o maravilhoso? Depois de se tornar adulto, Jesus iniciou a sua missão curando inúmeros doentes e realizando outros incontáveis atos. E até hoje, as pessoas, de um modo geral, veem esses atos, esses milagres de Jesus como maravilhoso, como sobrenatural. Algumas pessoas até chegaram a chamar Jesus de Deus, pois ele saía e curava realmente as pessoas e as pessoas entendiam isso como milagre, ele sendo o próprio Deus. Jesus ouviu isso inúmeras vezes e ele sempre contestou, explicando que ele não era Deus e que todas as pessoas tinham esse poder de curar e ajudar as outras pessoas, que todos somos iguais. Se vocês acham que eu sou Deus por causa do que eu fiz e faço, então vocês também são deuses, porque vocês podem fazer tudo o que eu fiz e faço. Mas, apesar disso, todo mundo ainda continuou acreditando que seus atos eram maravilhosos. Vou dar um exemplo aqui. O médium de cura. O médium de cura, quando dirige os fluidos com as mãos e realiza o que se chama de passe. Por isso que Jesus disse que o homem podia fazer tudo aquilo que ele o fez. Ora, se Jesus disse que todos poderiam fazer o mesmo, quem vai contestar? Então, se Jesus, com a sua infinita humildade, se colocava como se tinha feito nada de maravilhoso e nada de sobrenatural, então, a partir de agora, sempre que você ver uma faculdade sendo executada, um fenômeno mediúnico acontecendo, não ache que é maravilhoso ou algo sobrenatural. É somente as leis da natureza se fazendo praticar. E Kardec, nesta obra, também vem nos reafirmar a mesma confirmação. Portanto, lembre-se sempre, não existe maravilhoso e não existe sobrenatural. O que prevaleceu todo esse tempo é que todos nós acreditávamos que tudo isso era muito maravilhoso, nos encantava, e sempre a gente acreditou por muito tempo que isso era sobrenatural. Eu acreditei por muito tempo que eu era uma criança diferente, que eu era sobrenatural. Eu escondia das pessoas, não contava o que eu via, não passava muitas mensagens que eu recebia, porque eu era vista como uma menina sobrenatural. Isso me causava muito medo e escondi isso durante muito tempo. Então, vamos a partir de agora, que não temos mais a ignorância dessa informação. Hoje que sabemos que esse maravilhoso, que esse sobrenatural não existe e que é tudo muito natural e fluídico nas nossas vidas, que a gente trate isso com a maior leveza do mundo.
para que os médiuns, os curandeiros, os passistas, os incorpóreos, os psicógrafos, os psicofônicos, enfim, toda forma de mediunidade seja leve e principalmente livre. Simplesmente, nós médiuns estamos somente executando as nossas tarefas e os nossos trabalhos. Então nós, médiuns, vamos todos nós praticar a nossa mediunidade com amor, com muita humildade, como Jesus e Kardec nos ensinou. Continue com a aula. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Tendo os fenômenos espíritas dado prova de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia. Assim, de observação em observação, chegou-se à conclusão da atuação dos espíritos e de que estes eram as almas dos que viveram desligadas dos seus corpos físicos. Para muito, as manifestações espíritas são coisas de pessoas chucras e ignorantes, que se baseiam em superstições. Para outros, não passa de embuste e charlatanismo. Infelizmente, a atitude de alguns de nossos irmãos médios contribui para essa opinião. Por isso, é muito importante o estudo, o conhecimento. O espiritismo como ciência e filosofia não se sustenta sem o estudo. E nós evoluímos através do conhecimento e da purificação moral. Capítulo 2. Do maravilhoso e do sobrenatural. Muitos de nós tivemos o primeiro contato com o espiritismo através de histórias que nos eram contadas quando éramos crianças. Essas histórias, que falavam sobre as almas e o aparecimento delas para algumas pessoas, despertavam ao mesmo tempo o medo e a curiosidade. Eram muitas histórias do gênero que atraíam a atenção de muita gente. Pedras que eram atiradas em casas, mães mortas que salvavam filhos acidentados e muitas outras. Naquela época, estes fatos acabavam contribuindo para a divulgação das ideias sobre os espíritos. Desta forma, estas ideias se espalhavam por muitos lugares. A espiritualidade permitia que alguns fenômenos acontecessem justamente para preparar o terreno para que as ideias espíritas viessem a florir. As manifestações dos espíritos, desde muito tempo, são consideradas como fenômenos sobrenaturais, ou seja, contrários às leis da natureza. O pensamento é um dos atributos do espírito, e a possibilidade deles atuarem sobre a matéria, nos transmitindo seus pensamentos, resulta da constituição fisiológica que lhes é própria, não havendo nada de sobrenatural neste fato. Muitos fatos hoje, considerados banais e perfeitamente explicáveis pelas leis da física, também foram considerados no passado como sobrenaturais e até diabólicos. A falta de conhecimento do homem acerca de muitas coisas faz sua imaginação se lançar por caminhos absurdos. Se há 100 anos atrás falássemos desse tipo de comunicação que utilizamos hoje, seríamos queimados na fogueira por bruxaria. Diante do que vimos sobre o maravilhoso e o sobrenatural, apresentamos um breve resumo. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência e manifestações. Decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso e sobrenatural. Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra impossibilidade e os considera como crenças supersticiosas. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Para ser considerado como crítico sério pelo Espiritismo, somente o será aquele que tudo viu, tudo estudou, examinado tudo com a paciência e perseverança de um observador consciencioso em sentido pleno, fazendo constatações e averiguações lógicas.
E conforme cita Kardec, este crítico ainda está por aparecer. O Espiritismo, quando estudado e bem compreendido, permite derrubar o véu do sobrenatural e é um poderoso alerta quanto às crendices e superstições que, no fundo, nada tem de verdadeiro. Diante do sobrenatural e do maravilhoso, também surge a questão do milagre. E o que é milagre? Bom, pela formação da palavra, que tem origem do latim, referida por Kardec, significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra desviou-se do seu sentido original e hoje, conforme nossos dicionários, significa um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. O Espiritismo não aceita certos fenômenos como milagres, uma vez que tais fenômenos, por mais extraordinários que possam parecer, não são contrários às leis da natureza e, portanto, nada tem de milagroso. Os fenômenos espíritas, quaisquer que sejam, têm uma explicação racional, enquanto que os milagres não têm explicação. Kardec salienta ainda que os milagres têm outra característica, a de serem incomuns e isolados. Fenômenos espíritas, ao contrário, se reproduzem aos montes por meio de pessoas diversas e em distintos lugares. Uma demonstração incontestável e extraordinária da ação de inteligências ocultas, temos a escrita direta e, considerando que esses agentes invisíveis são uma das potências da própria natureza, não podemos qualificá-los como os milagres, pois é sabido que essa mesma potência age incessantemente sobre o mundo material, tão bem como sobre o mundo moral. Fica claro então que todo e qualquer fenômeno espírita tem como base as leis naturais. São comprovadamente consequência natural dessas mesmas leis. Diante do que vimos, o estudo do Espiritismo, sem dúvida alguma, com a iluminação e dedicação de Kardec, acabou de vez com a ideia de atos maravilhosos e sobrenaturais e dos milagres. Só mantendo essa crença aqueles que têm olhos, mas não querem ver, e ouvidos, mas não querem ouvir. Fiquem em paz. O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, parte 3. Notícias históricas. Para entendermos algumas passagens do Evangelho, é necessário, primeiramente, compreendermos algumas palavras que nos irão dizer os costumes e como era a sociedade judia da época. São elas: samaritanos, nazarenos, publicanos, portageiros, fariseus, escribas, sinagogas, saduceus, essênios ou esseus e terapeutas. Hoje falaremos sobre samaritanos, nazarenos e publicanos. Primeiro, samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria ficou sendo a capital do reino que não estava de acordo com Israel. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes e se tornou, sob os romanos, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, o rei sanguinário, aquele que ordenou a matança dos recém-nascidos em Belém, tornou a cidade suntuosa e deu o nome da cidade de Augusta, em homenagem ao fundador do Império Romano, o rei Augusto. Os samaritanos, na maioria do tempo, viviam em guerra com os reis de Judá. Havia uma aversão profunda entre os dois povos. Para não terem chance alguma de se encontrarem, de ter relação entre eles, nas épocas de festas que comumente teriam que ir para Jerusalém, eles não iam, eles construíam na sua própria casa o seu próprio templo e ali eram realizadas as festas e comemorações. Somente admitiam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que continham as leis de Moisés, e rejeitavam totalmente os demais livros que foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em letras hebraicas, da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram considerados hereges e, consequentemente, desprezados.
Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões de Nabus e em Jaffa, onde as leis de Moisés são mais rígidas que as dos outros judeus. É um povo extremamente fechado que só relacionam entre si e só casam com quem é da mesma tribo. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ao perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza, se comprometiam à castidade, abster-se da bebida alcoólica e conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa denominação de uma seita profana dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas acreditavam que Jesus era o Messias, mas não era o divino, que adotavam certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho, hoje vamos falar do capítulo 3, Notícias Históricas, e vamos falar do parágrafo 8 e 9, que fala um pouco mais do que eram os publicanos. Para compreendermos certas passagens do Evangelho, é necessário que saibamos os significados de várias palavras empregadas na época. Quem eram esses publicanos? Eram cavalheiros da antiga Roma, arrendatários, que recolhiam taxas públicas, que eram essas taxas os impostos e todas as rendas de qualquer espécie em Roma ou de qualquer outra parte do império. Esse nome se estendeu a todos aqueles que se superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes inferiores. Hoje, esse termo se emprega em sentido desagradável ou de desaprovação para designar uma fortuna de origem desonesta. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram. A partir daí, nasceram várias revoltas, fazendo-se uma questão religiosa contrária à lei. Formou-se, então, um partido poderoso que estava à frente um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Todas essas categorias que mantinham relações com os publicanos, nessa época, eram desprezadas e confundidas na mesma reprovação. Toda essa parte histórica nos remete hoje várias consequências que nós atravessamos nas nossas atualidades vividas, observadas e sentidas. Que assim seja. Amados irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um estudo. Nós agradecemos a presença de todos vocês e, em especial, a espiritualidade que nos acompanha e nos dá apoio, nos auxilia em nossos estudos. Até a próxima semana, com a graça de Deus, e desejamos a todos uma excelente semana de reflexões sobre aquilo que nós estudamos hoje, né? Então, até lá. Tchau.